Seja bem-vindo à videoaula que vai detalhar o passo a passo do procedimento dos pagamentos 2K e 50K. Mas antes de tudo, para facilitar o seu entendimento nessa etapa, é importante que você atente a dois pontos. O primeiro dele é que você tenha assistido ao primeiro vídeo do curso que fala sobre as alterações no sistema de pagamentos da CredShop baseados na Circular 3978. Se você ainda não assistiu esse vídeo, para agora essa videoaula, retorna ao curso na tela inicial e você vai ver que já é o primeiro vídeo logo acima dos demais blocos que compõem o curso. O segundo ponto importante para facilitar o seu aprendizado é você ter acesso ao material em PDF do procedimento. Basta retornar à tela inicial do curso e clicar no bloco Procedimentos, e logo em seguida clicar em Procedimentos, Pagamentos, CredShop. Nessa etapa você vai ter duas opções. Ou você utiliza o ícone para abrir o PDF em uma nova janela e facilitar a visualização do layout do documento, ou você pode fazer um download em PDF. Após concluir a leitura de todo o material, você deverá sinalizar na plataforma que concluiu aquela atividade. Basta vir no canto direito superior e clicar no ícone Alterar o estado da conclusão. Pronto, você acaba de nos ajudar a gerar relatórios sobre o seu aprendizado. Bom, agora chegou a hora de nós falarmos mais propriamente sobre o procedimento. Esse momento do curso ele vai ser mais um bate-papo sobre o procedimento do que propriamente uma videoaula. Quero fazer a observação também que durante todo esse vídeo, em alguns momentos vão poupar algumas perguntas relacionadas ao assunto que você já viu. Isso vai servir para a gente medir o seu aprendizado ainda durante o curso. Então, dando continuidade aqui, o documento de procedimento, ele traz bem no início já alguns conceitos que vai facilitar a nossa leitura. Então, o primeiro conceito que o documento traz é do portador. Eu vou procurar ler na íntegra e depois fazer alguns comentários, explicações ou dar exemplos se for oportuno, tá bom? Portador é pessoa, cliente, CredShop ou não, que deseja efetuar pagamento por meio do nosso sistema de recebimentos ou por meio dos sistemas de recebimentos das empresas parceiras da CredShop. Então, em resumo, o portador, toda vez que você ouvir essa palavra no documento, a gente está se referindo à pessoa que está na frente do caixa com o dinheiro tentando efetuar o pagamento. Isso pode ser tanto na CredShop como em alguma outra empresa parceira. PPC. PPC refere-se ao procedimento de pagamentos da CredShop antes da Circular 3978. Então, você que é operador e que está atuando no momento, já existe nesse exato momento um conjunto de regras relacionado a receber pagamentos na CredShop. A gente chama esse conjunto de regras de PPC. O que está acontecendo agora nesse exato treinamento é que a gente vai pegar o PPC e vai colocar mais duas regras e elas são direcionadas pela Circular 3978. Toda vez que for citado no documento 2K, estamos nos referindo a R$2.000. Toda vez que for citado 50K, estamos nos referindo a R$50.000. Então a gente vai começar aqui pela primeira situação, que refere-se a pagamentos em espécie acima de 2K, ou seja, tem alguém querendo pagar mais de R$2.000 em espécie no caixa. Nós temos 4 etapas para esse procedimento. 1. Identificar a forma de pagamento apresentada pelo portador. 2. Se for em espécie e corresponder ao valor superior a 2K, solicitar o número do CPF do portador e inserir no sistema ouro, que deverá retornar com a informação se o mesmo é válido ou não, e a identificação de forma mascarada do titular do documento informado. Então, nessa primeira etapa aqui, o que o operador vai ter que fazer é, primeiro, verificar se o pagamento é em espécie. Nós sabemos que até esse exato momento a CredShop só recebe pagamento em espécie, mas existe a possibilidade de também recebermos em débito, né? Então, se for em espécie e for superior a 2K, você vai ter que pedir o número do CPF da pessoa que está pagando no momento. Ela pode ser a titular da fatura ou não, por isso que a gente chama ela de portador. E aí você vai inserir esse número de CPF no sistema ouro e o sistema ouro vai devolver para você, primeiro, a informação se o CPF é válido ou não e segundo, o nome mascarado da pessoa que é portadora do documento que foi digitado. O que é essa forma mascarada de nome? Significa dizer que o nome não vem completo. Pode ser que venha só o primeiro nome e o último nome, ou pode ter variações sobre isso. O importante é que você vai fazer a terceira etapa, que é indagar
o nome completo do portador e verificar se corresponde com o nome exibido pelo sistema após a digitação do CPF. Então, se baterem pelo menos 2 nomes ali e você vê que realmente ele é o portador do documento que foi digitado, já está valendo. Que vai dar direito a fazer a 4ª etapa, né? Se o sistema retornar com a informação de CPF válido e o nome exibido corresponder ao nome do portador, aí nesse caso você, operador do caixa, vai ter que prosseguir com o recebimento do valor, obedecendo às regras normais que nós já temos atualmente, que a gente chama de PPC. Então aqui são 4 etapas simples, né? Você vai identificar se é espécie, se for acima de 2K, vai pedir o CPF digitar no sistema ouro, verificar se o CPF é válido ou não e se o nome que vai aparecer corresponde ao nome que você perguntou ao portador. Se der tudo ok, você vai continuar com os recebimentos dentro das regras básicas de pagamento que a Credit Shop já tem. Bom, mas esse procedimento ele pode ter variações, tá? Vamos para a primeira variação aqui, ó. Se o sistema retornar com a informação de CPF inválido, verificar se houve erro na digitação. Caso não haja erro, solicitar um documento de identificação do portador que contenha o número do CPF para ser inserido novamente. Havendo coerência em todos os dados, ou seja, documento fornecido mais o que o sistema ouro está mostrando, aí você prossegue com o recebimento do valor, obedecendo às regras normais que a gente já conhece do PPC. Tá? Agora, pode acontecer daquele portador se negar a fornecer o documento de identificação. Então, caso o portador se negue a fornecer o documento de identificação, não será dada continuidade ao procedimento de recebimento do pagamento da fatura. Nesse caso, você vai ter que utilizar um script padrão. A gente entende que esse momento pode ser delicado, né? Pode ser que o portador ele não compreenda o porquê da obrigatoriedade de identificação do CPF, com o CPF no pagamento. Então, nós criamos ainda dentro desse mesmo treinamento, no bloco chamado Scripts, alguns scripts que podem auxiliar você nesse momento. Tá? A gente sabe que vai variar de pessoa para pessoa a forma de falar. Nós sabemos que vai depender de situação para situação. Pode ser que uma situação seja mais delicada que a outra, mas o importante é saber que aqueles scripts eles direcionam da melhor forma possível como você pode administrar aquela situação. Tá bom? Bom, nós temos também uma outra variação. Essa primeira aqui, ó, o que foi que aconteceu? O CPF apresentou-se inválido pelo sistema. Na variação B, após digitar o CPF, não é que ele apareceu inválido, ele até apareceu válido, porém é o nome que não corresponde ao que foi exibido na tela, tá bom? Então, se o sistema retornar com a informação de CPF válido, porém o nome exibido na tela não corresponder ao nome informado pelo portador, verificar se houve erro na digitação. Esse é o primeiro passo, tá bom? Se você viu que não houve erro na digitação, aí você vai solicitar um documento de identificação do portador que contém o número do CPF para que seja inserido novamente. Havendo coerência entre todos os dados, ou seja, o documento que o portador lhe forneceu e as informações que apareceram no sistema ouro, aí você prossegue com o recebimento do valor obedecendo às regras normais do PPC. E tem a mesma observação que na variação anterior, né? Caso o portador se negue a fornecer o documento de identificação, não será dado continuidade ao procedimento de recebimento do pagamento da fatura. Então, nesse caso, você também vai utilizar um script padrão que já está prontinho lá para você conduzir da melhor forma possível aquele momento. Então, a variação A é CPF inválido, a variação B, CPF é válido, porém o nome não bate. Agora vamos para a variação C, né? Para os casos em que o portador não queira se identificar, de cara ele já não quis se identificar, por qualquer motivo que seja, e resolver efetuar pagamentos fracionados ou mesmo pagar somente o valor mínimo, mesmo que o portador já tenha manifestado o interesse inicialmente de pagar o valor superior a 2.000, o operador do caixa deverá receber o valor obedecendo às regras do PPC e repassar a situação ao seu líder imediato. Então, o que acontece nessa situação? Vamos supor que eu sou o operador do caixa e recebi um cliente que quer pagar R$3.000 de fatura, em espécie. Obviamente, ele vai ter que identificar por meio do CPF esse pagamento. Então, quando eu falo para ele que eu preciso do número do CPF para inserir no sistema, ele se nega, né? Ele diz, olha, eu não vou fornecer, eu vou fazer o seguinte, eu vou pagar
eu vou fazer 2 pagamentos de R$ 1.500, que aí completa os 3.000 que ele queria pagar inicialmente. Então, nesse caso, eu, operador, não posso negar receber esse pagamento. Eu posso efetuar o recebimento do pagamento normalmente, de acordo com as regras que nós já temos. O único detalhe é que depois que eu atender esse cliente, eu tenho que passar essa situação para o meu supervisor imediato. Passo lá o número da conta, o valor que foi pago, todos os dados relacionados àquele cliente em que o pagamento foi fracionado. E o raciocínio, esse mesmo raciocínio, ele funciona para pagamento mínimo, né? De repente, o cliente tinha 3.000 de fatura, aí eu avisei para ele que ele tinha que se identificar, só que ele disse assim, não, fala o seguinte, eu quero pagar somente o valor mínimo da fatura, que é R$ 1.900. Então, nesse caso, ele vai acabar não se identificando e eu, operador de caixa, não posso negar o recebimento desse pagamento. Bom, essas são as 3 variações dentro do procedimento normal e agora nós vamos para algumas informações gerais. Essas informações são informações que a gente não pode esquecer em nenhum momento durante todo o atendimento, tá bom? Independente de qual situação você esteja atendendo, 2K, 50K, com variação, sem variação, enfim. Então, informação 1. Em todos os casos, o CPF que deve ser registrado no pagamento é o da pessoa que estiver efetuando o pagamento no momento, ou seja, o portador. Então, mesmo que, sei lá, quem esteja pagando no momento seja o esposo da titular do débito e ele disser assim, olha, mas eu quero registrar o CPF dela, a fatura dela, eu só vim pagar. Ainda assim, o CPF que deve ser registrado é o do portador, ou seja, é o do esposo, é a pessoa que está com o dinheiro no momento. Isso segundo a circular 3978. E 2. O operador deve atentar se o valor entregue corresponde ao pagamento mínimo ou total, situação que pode determinar se a identificação será necessária ou não. Então, muito cuidado com isso. Às vezes o cliente tem uma fatura lá de R$ 2.100, valor total, e o mínimo é R$ 1.800. Estou dando um exemplo aqui. E aí ele chegou para você com 1.800, não com 2.100. Então, muito cuidado com isso, porque nesse caso, se ele estivesse pagando 2.100, ele deveria se identificar. Como ele está pagando somente o valor mínimo, ele não vai precisar fazer a identificação. Nós vamos agora aqui para a parte do que a gente considera como falta grave. O que é a falta grave? É algo durante o atendimento que, se for cometido, se for executado, ele pode deixar a empresa vulnerável de uma sanção em relação ao nosso órgão regulador. Então, aqui são coisas que em nenhum momento devem ser executadas. Falta grave número 1. Colaborador Credit Shop inserir seus próprios dados como identificação do pagamento por qualquer motivo que seja. Vou dar um exemplo aqui, mas pode ser outras situações também. Vamos supor que eu esteja atendendo um cliente e no momento da identificação o cliente esteja irritado comigo, o portador está irritado comigo. E aí, para eu me sair dessa situação delicada, eu falo para o portador, olha, então eu vou colocar meu CPF. E aí você não precisa identificar, eu acabei recebendo o seu dinheiro e vai dar tudo certo. Esse tipo de atitude vai ser considerado falta grave, porque a circular 3978 ela diz que a identificação deve ser do portador do pagamento, não do colaborador da Credit Shop, tá bom? Falta grave número 2. Colaborador que aceitar o pagamento cujo CPF fornecido for de uma terceira pessoa diferente da que apresentou o dinheiro em espécie. Então vamos supor que eu esteja atendendo um cliente que se chama João dos Santos Silva. O João dos Santos Silva me fornece um número de CPF que, quando eu digito no sistema ouro, aparece Edgar Ferreira do Nascimento. Eu não posso receber o pagamento dessa forma. Se eu receber, vai ser considerado falta grave. Tá? O que eu tenho que fazer, como nós já vimos no procedimento anterior, é primeiro verificar se eu digitei errado o CPF. Né? Eu posso ter errado e por isso apareceu outro nome. Se não houve erro quando eu digitei, então eu peço para o portador fornecer um documento que identifique ele e que tenha CPF. Assim eu vou poder comparar o nome que está no documento e vou poder comparar os dados que aparecerem no sistema ouro, tá bom? E por fim, vai ser considerado falta grave o operador no ato da digitação, né, se ele errar o valor recebido. Desta forma, anulando a necessidade de identificação do cliente. Então, mais um exemplo aqui para ficar claro. Vamos supor que eu esteja atendendo um cliente que o valor total da fatura dele é R$ 2.100. Daí, quando eu vou digitar o quanto eu recebi em espécie dele, né,
eu coloco lá 210, né? Eu esqueci um 0. O que vai acontecer? Primeiro que vai gerar um transtorno para a Credit Shop e para o cliente, porque enfim, ele pagou 2.100, na verdade só vai constar no nosso sistema R$210 de pagamento. Então a gente vai ter que identificar a quebra de caixa e tudo mais, vai ter que fazer a transferência, então só esse transtorno aí já não fica legal. E segundo que, quando a gente vir a corrigir todo esse problema, a gente perdeu a oportunidade de identificar o portador por meio do CPF, porque o sistema não pediu o CPF, considerando que era R$210. Ele pediria se fosse 2.100. Então isso vai ser considerado falta grave também no procedimento. Bom, nós vamos agora falar da segunda situação de pagamentos, que são aqueles casos de pagamentos em espécie a partir de R$50 mil ou 50k. Nessa segunda parte do procedimento, nós temos os mesmos conceitos vistos anteriormente: portador, PPC, 2k e 50k. Então, o raciocínio é o mesmo. A diferença é que esse procedimento ele é dividido em duas etapas. 1. Identificar a forma de pagamento apresentada pelo portador. E 2. Se for em espécie e corresponder ao valor igual ou superior a 50k, utilizar o script padrão, informando que não será possível o recebimento do valor como forma de pagamento da fatura da Credit Shop. Então, para esses casos em que um portador deseja efetuar um pagamento a partir de R$50 mil em espécie, a Credit Shop não receberá esse valor como forma de pagamento da fatura. Porém, existe a melhor forma para poder se falar isso. É por isso que nós colocamos aqui no procedimento que você precisa utilizar o script padrão. Mais uma vez, volto a falar, ele está no bloco de scripts dentro desse mesmo treinamento, tá bom? Mas esse procedimento tem algumas informações gerais, então vamos lá. O sistema identificará todos os pagamentos realizados na Credit Shop ou em nossos parceiros no mesmo dia e na mesma conta. Caso o valor do último pagamento complete um montante igual ou superior a 50k, o procedimento de recusa do último pagamento deverá ser executado. E aí, nesse caso, você vai utilizar o script padrão. Então, para ficar mais claro, vou dar um exemplo. Vamos supor que um determinado portador deseja efetuar R$50 mil em espécie de pagamento. E aí, de repente, ele foi até o caixa da Credit Shop e o operador informou que não seria possível o recebimento. Então, ele resolve fracionar esse pagamento de modo a atingir 50 mil. Então, ele paga em alguns parceiros nossos. Vamos supor, ele paga 10 mil no Carvalho, ele paga 15 mil no Mateus, paga mais 2 mil na Lotérica e assim por diante. Ele vai fracionando os pagamentos até que o último pagamento, vamos supor que seja aí de, vou chutar aqui, o último pagamento é de 3 mil reais, que aí completaria os 50 mil. O que vai acontecer nesse momento? O sistema ouro ele vai identificar que houve uma sequência de pagamentos efetuados no mesmo dia, na mesma conta, e ele vai negar a possibilidade do recebimento desse valor, tá? Então você que é operador e está atendendo este portador nesse momento, vai falar para ele que nós não receberemos esse pagamento baseado nas normas internas da Credit Shop, tá bom? E tem um script padrão para você se basear e te auxiliar nesse momento. O que vai ser considerado falta grave nesse procedimento? Falta grave seria se o próprio operador do caixa, colaborador Credit Shop, se ele orientar o portador a fracionar o pagamento em diferentes dias. Então isso seria considerado uma falta grave, tá? Pronto, esse é o procedimento relacionado a pagamentos em espécie a partir de 50k. Qualquer dúvida que você tiver sobre esse procedimento e sobre o procedimento de pagamentos 2k, você pode colocar no nosso fórum de discussão, tá bom? Não tem problema, basta você entrar lá na primeira página do curso, logo abaixo do primeiro vídeo vai ter o fórum, tirar dúvidas ou realizar comentários, pagamentos 2k e 50k. Você pode colocar sua dúvida lá, a gente vai lendo e vai respondendo na medida do possível.